E se eu te disser que esse filme não é tão bom assim? Ok, brincadeiras à parte, eu sei que uma galera aí já vai começar a falar um monte, mas calma, relaxa, respira, porque hoje a gente vai falar provavelmente da maior animação de 2026, que é o filme do Super Mario Galaxy. O segundo filme do nosso querido encanador tá aí e a gente vai falar um pouquinho sobre os seus pontos positivos e os seus pontos negativos e também refletir ali, que é algo que eu gosto sempre de fazer. Bem-vindos ao Estúdio Legal e aqui a gente fala tudo sobre animação. Então bora falar sobre o filme, até porque ele dispensa apresentações, é um universo que todo mundo conhece, mesmo quem nunca jogou o jogo já viu esse personagem. Estamos falando do Mario, que é com certeza um dos personagens mais famosos da cultura pop, dos videogames, tem lá os seus 40 anos. E assim, a gente não precisa nem falar que esse filme vai ser um sucesso, independente do que a crítica disser. E respondendo a pergunta, logo de cara, o filme é bom, sim ou não? Sim, é um filme bem gostoso de assistir. Eu peguei uma sessão legendada, tava lotado de muitos adultos, assim como eu. O filme basicamente derruba um balde de referências em cima de você. A gente tem personagens, cenários sendo mostrados a todo momento. Eu diria que até demais, porque é um filme bastante frenético. Tem cortes das cenas acontecendo a todo momento. A gente tem referência pra tudo que é lado, tanto sendo mostradas, faladas e até ouvidas, porque a trilha sonora dos 40 anos do Mario já tá toda lá. Falando um pouquinho também sobre as estreias de 3 personagens icônicos, que a gente vai ter o Yoshi, o Bowser Jr. e a Rosalina. Curioso, né, que mesmo que você já esteja acostumado com esses personagens no 3D dentro do jogo, eles ganharam uma nova cara no filme, um pouco mais de textura, luz e sombra trabalhada, todas essas coisas. É agradável ver eles ali. O filme ele gasta um pouco mais de tempo para nos apresentar o Yoshi, contextualizar ele, e aí depois a gente é apresentado ao Bowser Jr., que é o vilão desse filme, para poder salvar o Paps, derrotar o Reino do Cogumelo e conquistar o mundo. Clássico. E por último a gente tem a estreia da Rosalina, tá muito legal, acho que ela foi uma das personagens que eu mais gostei de ver, uma das queridinhas do público, com uma lore nova também. Então se você é alguém que curte esse universo, com certeza você vai adorar o filme. É quase como se fosse um jogo, assim. Pra cada frame que você para, dá pra ficar olhando, tentar descobrir de qual jogo, qual momento eles são. E isso tem praticamente o filme inteiro. Fica o tempo inteiro tentando descobrir. E Power Up também, nós temos vários aqui sendo tacados na tela. Tanto uns bem antigos, que só apareceram 1 ou 2 vezes, quanto os mais recentes, lá do Wonder. Foi bem legal tentar adivinhar qual que era qual, e ver os personagens usando eles, né? Mas, falando agora dos pontos negativos, apesar de eu ter adorado o filme, eu confesso que eu queria que ele fosse bem menos acelerado. Digo assim, porque o filme ele é muito frenético. A todo momento você tem uma situação, um cenário, um personagem sendo apresentado, corta, vai pro próximo. Tipo, é muito insano isso, o filme inteiro. É tão louco que parece que a gente não consegue aproveitar nada. Até mesmo se for parar pra pensar em questão de conversa, eu acho que dá pra contar ali umas 2 ou 3 conversas relativamente longas que os personagens tiveram pra poder se expressar um pouco, falar sobre os seus problemas, suas situações, mas é como se ninguém tivesse tempo pra poder respirar, falar, e simplesmente corta e próximo. Isso é um ponto negativo porque tudo é resolvido muito rápido. Apresenta-se o problema, a solução, vamos pro próximo. Muito louco isso durante o filme inteiro, o que significa que nada ganha um peso de grande importância. Pra gente ter lá um momento que a galera vai para no planeta da abelha, eu sei que é de algum jogo, mas eu não lembro de qual. Simplesmente nós temos um problema sendo apresentado, aí eles, vamos entrar em conflito. O Bowser aparece, resolve tudo, eles vão para um outro lugar e aí ele ficou preso no planeta, só que não, porque o Bowser Jr. apareceu e vão para outro lugar. Foi muito mais uma cena para você mostrar um cenário, um personagem, uma situação de um filme e vamos pro próximo. Até mesmo a separação, né, que a gente teve de núcleos entre a Peach, o Toad e depois o Mario, o Yoshi e o Luigi, também não teve sentido, porque eles fizeram um monte de coisa para depois se reencontrar, só que de novo pareceu que foi só para mostrar o personagem, o cenário, o glitch e tudo ali. E isso acaba sendo ruim, porque você acaba não dando tempo para os personagens se habituarem, até mesmo criar uma conexão entre eles. Foi um dos maiores momentos que eu fiquei, a gente precisava de um respiro aqui. Eu justamente a cena final, spoiler alert, mas a gente descobre uma mudança aqui da lore do jogo oficial, que quando a gente descobre que a Peach é a irmã mais nova da Rosalina, elas se reencontram depois de muito tempo, que traz várias respostas, ao mesmo tempo perguntas, mas a gente não tem olhares, temos um abraço, resolução de tudo e sobe créditos.
como se não tivesse tempo de mostrar um pouco dos sentimentos que eles estão tendo naquela situação. Mesma coisa vale para as situações do Mario em relação à sua amiga, que de acordo com a Nintendo, Mario e a Peach são só amigos. De acordo com a Illumination, talvez nem tanto. Mas de novo, a gente tem uma conversa que ele tem grande com o Luigi e não tem nenhuma conversa com ela. E depois, tipo, rola um beijinho na bochecha e você fica... Como que as coisas estão acontecendo muito rápidas? Porque para poder pensar, é uma franquia grande, a gente sabe que vai ter outros filmes, provavelmente outros spin-offs. Então por que não trazer esses cenários, esses personagens secundários lá de fundo com o tempo? Entende o que eu quero dizer? Se é uma franquia que ela vai ter muito tempo, e eu imagino que ela vai ter muito tempo dentro dos cinemas, por que simplesmente não trazer as coisas aos poucos? Assim você consegue desenvolver melhor esses mundos e esses personagens. E até uma melhor forma de apresentar, porque por mais que os personagens principais sejam icônicos, todo mundo saiba que eles são, os secundários nem todo mundo. Então para você apresentar eles de uma forma melhor. Lembrando que isso é a minha opinião e eu acho que isso agregaria muito mais para um filme que já é legal de assistir e tornar algo muito mais interessante. Mas mais uma vez, isso não mudou o fato de que foi divertido de ver ali, acompanhar e pegar todas as referências. Eu só não sei se isso sustenta a longo prazo. Agora, falando sobre coisas futuras, que são coisas que eu gostaria de ver nos próximos filmes. O Bowser foi o vilão do primeiro filme, o Bowser Jr. foi o vilão do segundo, junto com o Taps dele, já que os dois se juntam ali depois, né? Isso também é um outro ponto que dá pra colocar, que é o fato de que o Bowser, ele começa como um vilão, vira um aliado, depois ele vira um vilão. Não muito pra entender as escolhas dele, mas no final ele é um vilão super orgulhoso do próprio filho. Eu gostaria que a gente pudesse ver outros super vilões do universo do Mario. Por exemplo, o King Boo, até porque ele faz parte de um spin-off que eu adoro, que é o Luigi's Mansion. E seria também uma forma de colocar também o Luigi um pouquinho mais em destaque, né? Ele quase não apareceu no primeiro, fez bastante coisa no segundo, mas ele foi perdendo um pouco tempo de tela até para dar destaque para os principais, que eram o Mario e a Peach. E já que a Daisy vai aparecer, porque ela está sim nos pós-créditos, podíamos ter um pouquinho mais dele, até porque a gente sabe, né, que são dois personagens que, na teoria, acabam tendo também um desenvolvimento longo por aí. Pensamentos. E outra coisa também que eu parei pra pensar é na cena lá da estação, que teve muitos personagens de Sunshine. Poderia ser uma ideia, né? Que o primeiro filme é no Rio dos Cogumelos, aí o segundo é no espaço, o terceiro fica na praia, tipo um momento de férias, relaxamento, e aí o caos acontece. E é isso aí pra hoje, espero que tenham gostado do filme. Se vocês já viram, comentem pra nós, gostaram, sim, não, o que vocês querem ver ao longo da franquia. E também, se puderem deixar o seu like, eu agradeço e até a próxima.